Bom dia, sou o pastor Valdecir Moura, aqui nesta manhã para juntos em mais esse tempo de comunhão, de reflexão e oração, nós iniciarmos o nosso dia junto ao nosso Deus, pois certamente essa é a melhor maneira de nós vivenciarmos a praticidade do nosso cotidiano, sabendo que a presença do Senhor, ela nos preenche, levando-nos a viver de uma forma satisfatória, tendo contentamento e alegria, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Antes de nós refletirmos na palavra de Deus, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca essa oportunidade. Se inscreva agora mesmo, aperte o botão das notificações, dá o seu like e assim você terá acesso mais fácil a todo o conteúdo que nós postarmos em nosso canal. Também, dentro da sua possibilidade, compartilhe com familiares, com amigos, com pessoas amadas esse tempo de oração, para que outras pessoas sejam também abençoadas como você e eu certamente seremos. Eu quero lhe convidar neste momento a nós lermos a palavra de Deus que está no livro de Josué, capítulo 1 e o versículo 9, que diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amigos, existem muitos momentos na nossa vida em que parece que as coisas fogem ao nosso controle, em que parece que as adversidades tomaram conta de tudo e nós somos tentados a parar, nós somos tentados a desanimar, nós queremos muitas vezes desistir ou seguir um outro caminho. Muitas vezes nós até mesmo insistimos tanto que nos desgastamos, nos cansamos, mas se é a direção de Deus para a nossa vida, precisamos ter a compreensão que existe o momento de lutar, porque de alguma forma o Senhor prepara aqueles que nele creem para os momentos de dificuldade. Se olharmos para o livro de Provérbios, capítulo 24 e verso 10, vemos que o Senhor nos exorta a perseverar, a nós irmos além, a nós caminharmos adiante, a sermos confiantes em Deus, apesar de as coisas muitas vezes não saírem do jeito que nós gostaríamos que fosse. Porém, nós não podemos permitir que as adversidades, que os problemas venham nos desanimar e destruir a nossa fé, porque nos dias maus precisamos confiar plenamente em nosso Deus. Para isso é necessário ter disciplina. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 25, vemos o apóstolo Paulo descrevendo a rotina, a disciplina e o empenho de um atleta, e ele deixa muito claro que nós que confiamos em Cristo também estamos em uma corrida da fé para ganhar a competição da vida. Então não podemos lutar de modo indisciplinado. A prática do Evangelho deve ser diária e precisamos estar atentos, vigilantes, sermos disciplinados, pois existem muitas pessoas, até mesmo que professam a fé em Cristo, que acabam sucumbindo mediante as provações,
porque essas pessoas só buscam a Deus quando a tribulação aparece, quando a dificuldade se apresenta. Essas pessoas não desenvolveram um relacionamento de intimidade com Deus, de comunhão com o Espírito Santo. Não entende que esta relação com Deus precisa ser estabelecida diariamente. E quando essas pessoas elas passam a enfrentar provações, elas muitas vezes acabam não tendo a maturidade para permanecerem firmes na palavra de Deus, para alcançar êxito diante das tribulações da vida. Todos nós que competimos em alguma coisa, sabemos que é necessário submetermos a um treinamento rigoroso, e o Evangelho de Cristo, ele precisa ser praticado todos os dias, mesmo que diante de nossa caminhada se apresente uma diversidade de obstáculos. Nós não podemos desanimar, precisamos nos levantar e lutarmos como soldados de Cristo. Para isso é necessário estarmos focados, submissos a Deus, diante da sua grandeza, da sua glória e majestade, porque o Senhor nos fez para sermos nele mais que vencedores. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para que possamos alcançar as promessas de Deus, é necessário perseverar e continuar lutando, apesar das provações, dos problemas e das adversidades. É tempo de lutar, mas lutar com disciplina. É tempo de lutar, mas não podemos lutar sem foco. Precisamos praticar o Evangelho em nossas vidas em todos os dias. Nós precisamos lutar com sabedoria, tendo a direção de Deus, porque muitas pessoas acabam desapontadas com a vida, porque esquecem as regras da batalha. Quando olhamos para a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo 5, a palavra de Deus diz: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Por isso, nós precisamos lutar de acordo com a direção do Espírito Santo e estarmos disciplinados de forma que a nossa mente, os nossos sentimentos permaneçam submissos à vontade de Deus. É tempo de irmos avante, é tempo de perseverarmos, é tempo de lutarmos sendo direcionados pelo Senhor, porque as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas, as muralhas e todo pensamento que se levanta contra a verdade de Deus. Nessa luta, a batalha não é contra o outro, não é contra o semelhante, não é contra o ser humano. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Os nossos inimigos não são pessoas que nos ferem, que nos afligem. O nosso inimigo é o diabo e os demônios. São seres espirituais que estão a todo tempo tentando destruir o ser humano. E se nós quisermos de fato recebermos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Precisamos conhecê-lo mais e mais e ter um coração sensível, andando na direção do Senhor, tendo uma sensibilidade em obediência para ouvir a voz de Deus, mudando a nossa atitude, alinhados com a verdade de Cristo, porque muitas pessoas estão desistindo de suas batalhas, porque estão lutando de acordo com as suas próprias forças, lutando com a força do seu próprio braço. É hora de lutarmos, é hora de nos esforçarmos, seguindo a direção de Deus.
andando de acordo com aquilo que o Espírito Santo estabelece sobre a nossa vida, o Senhor enxerga o todo. Por isso não podemos deixá-lo, não podemos abandonar a causa de Cristo, mas sim continuarmos lutando, porque existe recompensa para aquele que permanece até o fim. Há uma recompensa para quem luta, porque em sua justiça o Senhor tem reservado bênçãos para os seus filhos. Quando o apóstolo Paulo disse: agora me está reservada uma coroa, isso mostra que a sua luta não é uma luta sem resultado. Porém, nós precisamos estar atentos, porque mesmo que os resultados nessa vida terrena não sejam aqueles que gostaríamos de alcançar, os resultados eternos serão mais abundantes do que nós esperamos. Deus é o justo juiz e isso consola os nossos corações. É bem verdade que as lutas são muitas, os problemas são diversos, mas eles não são capazes de superar o amor de Deus por nós. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, lembre-se, o Senhor, Ele não brinca de cuidar dos seus filhos, Ele não brinca com os nossos sentimentos, nem com as nossas emoções. Deus está nos fortalecendo, Deus está nos forjando. É para isso que existe um processo de treinamento, enquanto o objetivo, enquanto a meta, enquanto o fim que nós aguardamos não acontece. Existe um processo, e é nesse processo que nós vamos amadurecendo em cada estágio, em cada fase, em cada etapa. Por isso precisamos permanecer lutando. A luta, ela estabelece a meta. Quando olhamos para o ensino do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, vemos que ele enfatiza que precisamos lutar com foco, com um objetivo determinado. Nós precisamos lutar e correr para alcançar as metas estabelecidas que o Senhor pôs em nossos corações. É bem verdade que diariamente nós somos tentados a desistir, porque sempre vai ter alguma coisa, sempre vai acontecer alguma coisa que vai tentar nos fazer desistir. Porém, em nome de Jesus Cristo, te levante hoje para vencer. Não desista, prossiga, vai avante, não abra mão daquilo que o nosso Deus colocou no seu coração. Ainda que tudo pareça estar errado aos nossos olhos, vamos continuar lutando, porque é hora de lutar, é hora de perseverar, é hora de prosseguir. Porém, nós precisamos caminhar tendo metas. No lugar de oração, nós precisamos apresentar a Deus a ideia de nós termos novos alvos, e assim nós vamos vivendo a vida, alcançando metas, e quando olhamos para trás, vamos ficar surpreendidos com aquilo que realizamos em Cristo, porque nós alcançamos as metas em Deus, porque estamos conectados em Cristo. Nós não podemos depender da estrutura física, da estrutura financeira, da estrutura de pessoas, mas nós precisamos depender do Senhor, que está conosco em todo o tempo. O Espírito Santo, o amigo consolador, sempre está querendo nos levar ao lugar onde mais somos parecidos com o Mestre amado, e muitos processos da vida têm como objetivo aperfeiçoar o nosso caráter, mesmo não estando onde desejamos, quem sabe neste momento,
mas precisamos seguir a direção que Deus coloca em nosso coração para chegarmos aos lugares que jamais chegaríamos se não fosse a direção do Espírito de Deus. Quando olhamos para a vida de Davi, percebemos que ele era um pastor de ovelhas, um jovem adolescente que cuidava das ovelhas do seu pai. No entanto, um dia, diante de um grande desafio, quando um gigante afrontava todo o exército de Israel e não tinha outra pessoa certa, outra pessoa preparada, outra pessoa apta para enfrentar Golias, senão o jovem Davi. Talvez, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você esteja diante de um grande desafio, pensando até mesmo em parar, em desistir, mas entenda, o Senhor está preparando uma geração para viver coisas que jamais alguém viveu, e se nós estivermos dispostos, Deus vai nos guiar por esse caminho de novidade e nos fazer viver coisas incríveis nele, coisas extraordinárias, experiências de um novo tempo, de um novo ciclo, firmados na palavra do Senhor. Ainda que tudo pareça estar dando errado hoje, não desista, não pare, não volte para trás, prossiga, vai avante. É tempo de lutar, é hora de fazer a nossa parte. Vamos lutando e vamos vencendo em nome de Jesus. Deus certamente tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Portanto, não tenha medo, seja corajoso, seja corajosa, pois o Senhor está conosco e nos prepara para coisas extraordinárias. Que esta palavra possa lhe abençoar grandemente neste dia. Eu quero orar juntamente com você nesta oportunidade. Pai amado, em o nome de Jesus nós oramos a Ti, alegre, Senhor, por esta manhã que o Senhor tem nos concedido para estarmos novamente em Tua presença, iniciando o nosso dia com a Tua palavra queimando em nosso coração, sendo a luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, sendo o antídoto que nos faz vencer a doença do pecado. Meu Deus, que nós possamos levantar neste dia determinados a romper, a prosseguir, a perseverar, a insistir, a chegar do outro lado com metas estabelecidas, alcançando os objetivos traçados, vivendo a realização de sonhos que o Senhor tem inserido em nossos corações. Senhor, guarda o nosso coração e a nossa mente, que não venhamos desanimar diante das adversidades, dos problemas, das provações, das perseguições, das impossibilidades, mas que possamos fazer como o salmista, elevar os nossos olhos para o alto, sabendo que do Senhor vem o nosso socorro, pois Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és, meu Deus, o nosso socorro bem presente na angústia. Senhor, dá-nos a força necessária para nós rompermos com empenho, dedicação, ousadia, intrepidez, autoridade, coragem, meu Senhor, que nós não venhamos pensar em desistir, nem recuar, mas que possamos pela Tua palavra tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas, meu Deus, que nós possamos estabelecer ambientes para a manifestação da glória de Deus, dentro de uma conduta de perseverança, de fé, de coragem, de ousadia. Meu Deus, blinda-nos completamente, usa-nos como soldados vitoriosos
para lutarmos as batalhas da vida, fazendo uso de armas espirituais concedidas pelo Senhor, e assim rompermos e vencermos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, ouvintes, meu Deus, que possam todos ser contemplados, meu Deus, pela provisão do céu, rodeados e cercados pelo fogo abrasador da Tua presença, sendo sustentados, meu Deus, e contemplados pelo Teu imensurável amor e pelas Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Assim nós oramos a Ti, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela companhia, obrigado por estar conosco nesta unidade, buscando a presença do nosso Deus. Não se esqueçam, em nosso canal no YouTube, além desse projeto de oração matinal, também está disponível a série Problemas Existenciais. Assista, reflita, medite, pratique, compartilhe, seja alguém na vida de alguém. Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia produtivo, abençoado, em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima.